estar fazendo uma série de vídeos para estar falando sobre os aspectos que envolvem a reforma tributária, o sistema econômico, o PIB e o impacto que houve sobre o mercado financeiro e as criptomoedas. Essas são as emendas que vai envolver o que se segue desse vídeo e os próximos. Dia 7 de setembro é o último dia em que os Estados Unidos ele vai estar pagando o auxílio emergencial de lá dos Estados Unidos. O auxílio emergencial nos Estados Unidos estava sendo pago, era $2.000 por mês para as famílias. Uma diferença enorme, uma diferença enormíssima. Salvo engano, era até $2.000, certo? Porque uma família simples consegue sobreviver nos Estados Unidos com $1.000. Não vai ter uma vida fácil, mas consegue. Já no Brasil, R$600. Em que pese aí que vai haver uma redução da ajuda governamental. Mas a questão que eu irei estar levantando aqui são aspectos que eu estudo há mais de 5 anos sobre política e economia estatal. Que eu não sou um especialista no assunto, mas são estudos empíricos. A alta taxa de contribuição que o Estado impõe à população através dos diversos fatores é uma espécie que eu costumo dizer um estelionato governamental. O Estado, ele comete sim o artigo 171 do Código Penal, estelionato, induzir ou manter alguém em erro. Antes de fazer o vídeo, eu fiz questão de anotar quanto que está hoje a arrecadação tributária no Brasil inteiro. 1.387.943.5 milhões. A população brasileira e de diversos países do mundo que eu venho acompanhando há 2 anos, investigando políticas de outros países, e eu percebi que a política de outros países, algumas delas são tão ruins quanto a do Brasil. Mas isso não justifica a situação que o Brasil se encontra hoje. Você tem cargos públicos, estaduais e federais, que recebem salários absurdos. Absurdos. Vou dar um exemplo simples. Um técnico de seguridade social tira hoje em torno de R$6.500 a R$7.000 por mês, trabalhando 6 horas por dia. Algumas agências trabalham 8, principalmente algumas agências de interiores do Agreste do estado de Pernambuco. Mas o normal é 6 horas por dia. Você pega outros cargos estaduais, porque o INSS é uma autarquia federal e os servidores são federais. Autarquias, você pega, por exemplo, órgãos estaduais, como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar. São cargos que ganham bastante. Um juiz ganhando R$40.000 por mês. Um membro do Ministério Público, para quem não sabe o que significa membro do Ministério Público, é o promotor de justiça, que ganha de R$35.000 a R$40.000 por mês ou até mais. Quando você pega países como o Paraguai, onde um desembargador ganha pouco mais do que um oficial de justiça no Brasil, pelo menos em alguns estados, porque existe oficial de justiça federal que já ganha mais. Um defensor público no estado de Pernambuco ganha mais de R$20.000. É a folha de pagamento. Quem não acredita, só é puxar qualquer edital aí anterior e você vai ver os salários anteriores. Quer saber o salário de qualquer servidor? É só você verificar o edital. Enquanto isso, você tem cargos de pessoas que interferem diretamente
na formação dessas pessoas e não ganham. E isso já foi rebatido há muitos anos, até hoje é rebatido. Um professor ganha R$1.500, R$2.000, mas ele ajudou uma pessoa a se formar no ensino médio, essa pessoa passa num concurso público e ganha R$7.000 por mês. Detalhe, ótimo, uma pessoa ganha R$7.000 por mês, maravilhoso. O que é satânico é uma pessoa, o que há de mais satânico nessas pessoas que estão no governo e que se dizem cristãos, que hipocritamente e de forma extremamente hipócrita, elas agradecem a Deus pelo estelionato que elas contribuíram para entrar no Estado e se beneficiar através de uma classe exclusivamente regida por uma política que tem como a única intenção lucrar e não se importa com a população. A população que é o contribuinte, que é o sofrido contribuinte, o assalariado, o trabalhador, que ganha um salário mínimo, que quando aumenta um salário mínimo aumenta em R$22. Eu admiro chocado, como existe pessoas, muita gente no Brasil, formada em economia, em ciência política, a OAB, o Ministério Público Federal, partidos políticos, uma série de secretarias de direitos humanos, que elas assistem toda a situação que a população vive ou sobrevive e nada fazem. O que me deixa extremamente chocado é você poder enxergar como o Estado ele sacrifica a população e ela, muitas vezes por culpa do próprio Estado, nada conseguem fazer para melhorar a própria condição que estão. Mas toda essa culpa é do próprio Estado. Vou dar um exemplo. Tanto desde o ensino fundamental ao ensino médio, ninguém tem aula de direito constitucional, de direito administrativo, de direito do consumidor, de direito tributário, nada disso. Não é para se transformar a escola do ensino médio num curso técnico de direito. Não é transformar o aluno num advogado. É ele ter noções. Porque nem o inglês básico e o espanhol que se dá nas escolas, as pessoas não saem de lá falando fluente no idioma. Por contrário, mal conseguem falar o próprio idioma. E os políticos se beneficiam disso. O que me admira muito é ter uma porrada de promotores, de pessoas que entram no Ministério Público, pessoas que entram no Tribunal de Justiça, juízes que poderiam atuar, sair da inércia, representar a população, querer uma vida, um país melhor, mas eles não fazem isso, porque eles não são o que eles realmente dizem que são. Os poucos que são não conseguem lutar contra o sistema. Eu não tenho... Os únicos juízes que eu conheço, que eu posso dizer que eu confio, são os juízes que já me deu aula na faculdade. Eu já tive aula com juiz, com desembargador, com delegado. Essas são as pessoas. Mas fora da graduação, eu já passei dificuldades na vida. Enfrentei situações, por exemplo, de situações diversas. Eu acho que os melhores advogados, os melhores delegados, os melhores juízes e desembargadores são aqueles que estão dentro das universidades. Ou pelo menos eles são isso dentro de uma graduação. Eles lutam pelo direito, lutam pela sociedade. Eles não se curvam, não se envergam a corrupção. Eles ensinam as pessoas a serem boas pessoas, pessoas melhores. Eles formam pessoas assim, pelo menos têm a intenção, a pretensão. Mas se elas seguem o caminho diverso, a culpa não é deles. Mas existe uma possibilidade de reverter essa situação. Quando você tem dinheiro e você usa esse dinheiro para comprar produtos ou serviços, você paga automaticamente impostos. Esses impostos que são o responsável por pagar elevadíssimos salários para servidores públicos. E muito se critica porque não sobra dinheiro nos cofres públicos para criar escolas, criar moradias populares, pessoas que estão no país onde 75% da carne que é produzida no Brasil
vai para o exterior e as pessoas que produzem a própria carne, pessoas passam fome. Um país onde se produz petróleo, onde se extrai petróleo, se produz combustível, mas o combustível que é vendido, por exemplo, em outros países do Mercosul, são mais baratos do que o consumido aqui no Brasil. A energia que o Paraguai tem, ela é fornecida, grande parte dela, pelo Brasil. E lá a energia é mais barata do que aqui. É por isso que todas as autoridades, todos os governos federais e estaduais, seja Ministério Público, seja Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, qualquer poder que seja, a OAB, principalmente a OAB, eles sim, e os políticos do Senado e da Câmara, eles são responsáveis pelo induzimento ao erro que configura o crime de estelionato contra toda a população do Brasil, as pessoas carentes, as pessoas mais humildes, que pagam suas contribuições, mas não têm direito a uma saúde digna, a uma educação digna, a acessos a universidades. Exemplo, na França, eu descobri que o ensino superior, ele é em grande maioria fornecido, e o acesso aos cursos superiores são por escola pública, na França. Aqui você tem o contrário. Você tem uma universidade federal em cada estado, onde o nível de exigência para se ingressar é elevadíssimo e só sobra universidades particulares. Na França, o fornecimento da educação superior é feito pelo próprio estado. Todas as pessoas podem entrar, até pessoas de outros países podem conseguir fazer a matrícula, e como qualquer pessoa fora do estrangeiro poderia se matricular no ensino fundamental, no ensino médio. É assim que é a educação lá. E isso é de se invejar. E não é de se espantar, porque a revolução que revolucionou o mundo, ela não foi revolução italiana, não foi revolução cubana, não foi revolução francesa. A França, ela é um exemplo em vários aspectos. E nesse me impressionou. O que você tem hoje também é um estelionato na educação superior. Você tem concorrências de ensino, onde o aluno que entra, ele acaba pagando mais do que a universidade merece receber, porque ela paga salários elevadíssimos para contratar mestrados, doutorados e PhD na matéria, e é uma exigência do próprio MEC que se contratem em capitais estaduais pessoas com larga formação, e essas largas formações custam caro as suas formações, e eles cobram preços elevadíssimos. Todo esse estelionato político, administrativo e estatal, por que não dizer, ele pode ser revertido. E ele começou na Ásia em 2008, com as criptomoedas. Você pode comprar uma criptomoeda e fazer pagamentos através dessas moedas e pagar um preço efetivamente do produto. Porém, o preço, o imposto já está embutido no produto. Contudo, o Bitcoin, que é a primeira moeda que surgiu no mundo, ele surgiu em 2008, ele não valia nenhum centavo. Mas o projeto, ele foi tão atrativo, foi algo tão incrível, o projeto de Satoshi Nakamoto, que ele trouxe muitos adeptos. Esses adeptos entenderam que você consegue transportar o seu dinheiro sem submetê-lo a grandes taxas de câmbio, de conversão, e com menos risco de ser furtado ou assaltado. Vou dar um exemplo. Se você quiser mandar do Brasil para qualquer lugar do mundo mil dólares, você manda, e a taxa que você paga não chega nem a 10 dólares para mandar 1000 dólares. Agora, quanto que dá 10 dólares? Em torno de 60 reais por aí. Porém, se você quiser mandar 1000 dólares da Itália para o Brasil, você paga uma taxa aí de pelo menos 300 reais. Isso sim é que é
mais uma prova clara do estelionato, do furto que a política, aliada aos bancos, promovem contra a impotência do indivíduo que não conhece ferramentas para se livrar desse estelionato político e social que o Estado, sobretudo no Brasil, conseguem praticar. E esse tributo que o Estado, junto com o banco, ele cobra da pessoa que quer transferir seu próprio direito, e a Constituição fala que é inviolável a propriedade privada. Eu acredito que quando o Estado quer produzir riqueza para prestar um serviço, e um mau serviço, porque quando você recorre ao Estado, para consumir um produto ou um serviço que geralmente o Estado ele não produz nada. Ele não fornece produto, pelo contrário, ele só promete e não consegue cumprir nem 50% do que promete. Serviço. A única coisa que o Estado faz é prestação de serviço. E mesmo assim ele é um incompetente, porque ele não consegue filtrar as pessoas que irão representar a figura jurídica do Estado. Quando você tem policiais militares, policiais civis, juízes, promotores, todo tipo de servidor público, que no exercício das suas funções, representando o Estado, atendem mal, agridem as pessoas, ameaçam as pessoas, você percebe que o Estado ele é um corrupto, porque ele é um produto feito por corruptos. E quem entra no Estado, se não tomar cuidado, acaba se tornando um corrupto também. Partindo da ideia de que você pode transportar moedas, criptomoedas, que tem valor econômico, que é um ativo, onde você faz pagamentos, pode fazer saque no bancos. Os bancos no Brasil já estão negociando com a Casa da Moeda Brasileira para fornecer a ferramenta de você sacar, pelo menos o Bitcoin, nos cartões que circulam no Brasil, nos cartões mais famosos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link sobre isso que eu estou falando, para que você confira na íntegra, porque tudo que eu falo aqui no canal, ela tem fundamento, e não é nada que sai da minha cabeça aleatoriamente ou por acaso. Se você, por exemplo, considerar que o Bitcoin, inclusive o Bitcoin, ele quando surgiu em 2008, ele não tinha valor nenhum, não valia nem um centavo, e hoje ele está valendo quase 12 mil dólares, e há uma previsão de grandes especialistas no mercado financeiro no mundo todo, de que o Bitcoin ele vai alcançar a casa de 1 milhão de dólares. Hoje, por exemplo, 100 mil satoshis de Bitcoin está custando em torno de 60 reais. Quando essa moeda chegar aos 1 milhão de dólares, essa mesma quantidade vai valer 1.000 dólares. São cálculos que eu fiz, depois eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando como que é feito esse cálculo, para que você entenda. Então, uma moeda que surgiu em 2008, hoje ela está valendo mais do que o dólar. Porque uma moeda de Bitcoin hoje está valendo 55 mil dólares, 55 mil reais, pouco mais de 11 mil dólares. Teve uma quedazinha agora por causa de alguns problemas, justamente por causa da emissão do dólar. Foram quase 3 bilhões de dólares que foram impressos por causa da pandemia de 2018, 2020, quero dizer. Mas isso nem chega perto da impressão de dólares que foi feita em 2018, que foram pouco menos de um trilhão, um bilhão de dólares. E por causa dessa pandemia agora ultrapassou, triplicou a impressão de moedas. E isso vai acabar causando uma inflação aqui no Brasil, justamente porque tudo que acontece com o dólar interfere em todas as moedas no mundo. E a polêmica também da impressão dos 200 reais, que surgiu aí, e até inclusive a Procuradoria-Geral da República intimou a Casa da Moeda para se justificar no Supremo Tribunal Federal sobre essa impressão aí dessa moeda que está aos olhos